Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Sou o professor Marcos. Vai começar agora mais uma aula de História. Hoje a gente está trabalhando a terceira fase da Revolução Francesa, que é o diretório, o governo diretório, tá bom? Que vai suceder, que vai vir depois da Convenção Nacional. E a partir daí a gente vai entender de como a Revolução Francesa se desdobrou, quais foram as suas características, quem eram os personagens que estavam no cenário político e por daí em diante. De antemão, eu peço que vocês façam as atividades, que é muito importante. Não adianta somente assistir o vídeo sem responder a atividade, porque cada aluno tem um banco de atividade. No retorno, cada educando, cada aluno tem uma quantidade específica de atividade. E a partir daí é que a gente vai se organizar e vai entender a lógica e a situação de cada aluno para a questão da aprovação, reprovação, atribuir a pontuação. Vai depender muito, muitas incertezas e dúvidas, mas vai depender muito justamente dessa atividade e vai depender também do diálogo que você vai estabelecer para com o seu professor, ok? Tudo através do diálogo se resolve, beleza? Mas, enfim, comentem, compartilhem, curta, mas comente também. Corre lá, pegue seu livro de história. O conteúdo hoje ele é bem objetivo, ele é bem específico, não é muito longo. Ele vai ser bem breve mesmo. Vou compartilhar aqui com vocês o slide, ok? Que a gente vai dar continuidade à nossa aula. E aí, o que vocês fizeram durante a semana? Tudo certinho? Revolução Francesa, terceira fase. Espero que estejam bem, galera. Comentem também embaixo. Revolução Francesa, terceira guerra, o governo do diretório, capítulo 4, página 84 a 86. Ó, somente 2 páginas. Aqui é muito bem para vocês tirarem dúvida, questionamentos. Se estão gostando, podem enviar que eu respondo, ok? Vamos lá. Primeiro, o que é diretório? Vocês têm que entender isso primeiro. Diretório, pessoal, nada mais é do que um termo que costuma ser utilizado no contexto da Revolução Francesa para designar um dos períodos do governo mais conservador, liderado pela alta burguesia, que sucedeu à Convenção Nacional Jacobina e durou até a ascensão de Napoleão Bonaparte. Olha que informação importante. A gente já sabe que diretório é utilizado para caracterizar uma das fases mais importantes da Revolução Francesa, que é a terceira fase. Ao mesmo tempo, a gente já sabe aqui que a Revolução Francesa, na terceira fase, ela é marcada pelas ideias do conservadorismo, pelo governo conservador. O que é o governo conservador? Governo fechado. O poder centrado na mão de um determinado grupo pequeno de pessoas. Tá bom? E quem era que participava desse grupo? Somente a alta burguesia. E essa terceira fase, ela vai surgir o quê? Depois da segunda fase. Que segunda fase é essa, pessoal? A Convenção Nacional. Lembrando, a primeira fase, a Assembleia Nacional, quem participava? Normalmente os girondinos. Segunda fase, quem participou? Jacobinos. Terceira fase, quem vai participar? A alta burguesia. Professor, e quando é que vai acabar o diretório? O diretório vai acabar com o crescimento de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, ele vai ser uma figura muito marcante na história da França e na história da Europa. Ele só tinha apenas 1,20 m, bem pequenininho. Mas o seu poder de representação, o seu poder militar era extremo. Ele era militar e, ao mesmo tempo, diplomático. Então, ele tinha essa retórica de convencer, de criar alianças com diversos países a fim de seus interesses pessoais para com a França, o governo da França. Então, o governo diretório ele vai acabar com a chegada, com o crescimento de Napoleão Bonaparte. Vamos lá. Embora o governo diretório enfrentasse oposição tanto dos monarquistas quanto dos jacobinos,
ainda conseguiu estabelecer certa estabilidade à França, por meio do desenvolvimento econômico das indústrias têxteis e metalúrgicas, beneficiadas pela inflação decorrente da revogação da lei do máximo. O que é que eu quero dizer aqui para vocês? Que quando o diretório assumiu o governo da França, enfrentou diversas oposições, diversas críticas, diversos conflitos. De um lado, ele tinha os monarquistas, que não gostavam da alta burguesia, e do outro lado, eles tinham os jacobinos. Quem eram os jacobinos? Políticos revolucionários, radicais, que tinha marcado a segunda fase, vai marcar a segunda fase, com o terror e com a guilhotina, o instrumento da guilhotina. Então, o diretório estava centralizado no meio desses dois grupos e recebia ataque tanto dos monarquistas como dos jacobinos. O que é que eu quero deixar claro? Que mesmo diante desses ataques, mesmo diante dessas críticas, a alta burguesia ainda conseguiu estabelecer na França uma certa estabilidade, uma certa normalização da sociedade francesa, sobretudo no desenvolvimento da indústria e das metalúrgicas, ok? A questão econômica manteve regularizada, manteve normalizada um certo período, um curto período, na verdade. Tá bom? Os políticos pântanos. Lembra que eu falei os girondinos, os jacobinos. E os políticos pântanos, pessoal, eram um grupo de pessoas que tinham características tanto de jacobinos como também dos girondinos. Esse grupo, ele vai infiltrar, ele vai adentrar no governo do diretório. Então, ele vai, entre os jacobinos e os girondinos, ele vai permanecer no poder. Os pântanos, tá? É justamente somente essa passagem importante, de certo modo, que ele vai ter durante a Revolução Francesa. Que na terceira fase, os jacobinos não vai estar no poder. Quem vai estar eram os pântanos. Pessoas que tinham características tanto liberais, conservadoras, tradicionais, enfim. Não eles tinham uma mesclagem, tinham várias características. Ora era conservador, ora era liberal, ora era tradicional, e assim sucessivamente. Na página 85 do livro didático de vocês, tem essa imagem aqui. Aqui, pessoal, é que o governo diretório, a alta burguesia, ela vai criar um calendário que ficou conhecido como calendário revolucionário francês. O que é que esse calendário tinha e qual era o objetivo dele? O objetivo dele era organizar a sociedade francesa, o país da França, a partir da questão econômica. A gente sabe que o Brasil hoje e outros pontos do mundo é organizado de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, até dezembro. Nesse daqui, não. No calendário francês proposto pelo governo diretório, vai ocorrer da seguinte maneira. Cada período do ano corresponde a uma plantação. Na página 85, vocês vão, no ponto 1, vai ter assim, a expressão calendário perpetuou indica a intenção dos revolucionários de tornar esse sistema permanente. O objetivo dele era tornar esse calendário permanente na história da França, para sempre. Mas esse calendário ele vai sair de cena com a chegada de Napoleão Bonaparte, ok? Então, ele vai surgir no governo provisório, vai ficar um certo tempo, vai causar revolução. Imagina aí você está acostumado a segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e do nada surge um novo calendário que vai estabelecer, por exemplo, que todos os meses correspondem a 30 dias. Todos os meses correspondem a 30 dias. Isso é uma grande revolução. O nosso, por exemplo, o mês de janeiro não tem 30 dias, por exemplo. Se eu não estou enganado, é apenas 28. Em 4 anos, que é 28 dias, na verdade. Então, vai estabelecer, vai gerar uma revolução, porque a sociedade vai se organizar a partir desse calendário e tem que se adaptar à sua economia, à sua política, ao seu dia a dia, à sua rotina, ao seu horário de trabalho.
tudo isso. Aí eu destrinchei, separei para vocês entenderem, porque aqui está no idioma francês e não está bem visível, pessoal. Ó, aqui, ó, a criação do calendário revolucionário. Aqui nós temos o nome do mês, tá? O significado. É isso daqui, pessoal. É isso daqui. Aqui é outro tipo de calendário. Aqui é o calendário já gregoriano. Por que eu coloquei esses dois? Para vocês saberem diferenciar. Olha, o revolucionário, vindenário, mês da colheita da uva. Vamos dizer que seria o janeiro, por exemplo. Brumário, mês de nevoeiro, seria fevereiro. Aliás, seria outubro, na verdade aqui, seguindo. Ó. Mês da colheita da uva seria setembro. O nevoeiro, outubro. Mês da geada, novembro. Então, para cada mês, correspondia a uma questão da agricultura, a uma questão comercial, uma questão econômica da França. Havia o mês da chuva, o mês do vento, o mês da semente, o mês das flores, o mês da pastagem, o mês da colheita, o mês do calor, da neve, da geada, e assim sucessivamente, ok? O mês era composto por 3 semanas. Olha, o mês era composto por 3 semanas. Cada semana tinha 10 dias. Então, durante o mês, tínhamos o quê? 30 dias. Alguma dúvida até aí? Pronto. O dia tinha 10 horas, viu, pessoal? A gente sabe que o dia hoje tem quantas horas? Isso mesmo, 24 horas. Mas, nesse tipo de calendário proposto nesse governo na França, o dia vai ter 10 horas. Olha, que interessante. Já pensou? Mas aí você fazer tudo em 10 horas. Imagina a revolução que esse calendário fez na França, surgir do nada. Entende? Então, o que é que eu quero deixar claro para vocês? Que é justamente esses elementos que vai surgir nessas fases que vai causar uma revolução na França. A sociedade tem que se adaptar a este calendário. Aí, um resumão. O governo diretório foi marcado pela repressão aos movimentos de caráter popular, repressão àqueles conflitos que eu falei para vocês entre monarcas, jacobinos, girondinos. A alta burguesia foi conduzida à fase final do processo revolucionário. Por quê? Lembra que eu falei a vocês que o crescimento de Napoleão Bonaparte fez com que a alta burguesia, aos poucos, fosse caindo em declínio, acabando o governo diretório e entrando ali como personagem Napoleão Bonaparte. Entretanto, a estabilidade política e econômica continuava. Pessoal, instabilidade significa algo que não está estável. Simples e fácil. Então, significa que a economia não estava nada bem, que a questão social também não estava nada bem. Por mais que, durante o governo diretório, permaneceu uma estabilidade econômica, mas na reta final voltou a instabilidade. Os girondinos buscavam aliança com os militares. Por que, professor, eles buscavam aliança? Porque se o grupo político conseguissem criar essa aliança com os militares, significa que eles conseguiriam tirar Napoleão Bonaparte de cena, como tirar o grupo da alta burguesia. E quem que assumia? Os girondinos. Porque os militares, ali era o setor da força, era o setor da luta, do conflito, tinha armamentos, artilharia. Então, é justamente essas características que vai adjetivar, que vai caracterizar o governo do diretório. Olha, temendo a queda do modelo revolucionário burguês, empresários e banqueiros apoiaram outro golpe político que objetivava instalar um nome forte no governo para preservar a República Francesa. Assim, em novembro de 1979, olha, Brumário, 18 Brumário, de acordo com o calendário da Revolução. O popular Napoleão Bonaparte liderou a derrubada do diretório, instalando o consulado. Duas coisas eu quero destacar aqui. Quem foi que levou Napoleão Bonaparte ao poder? Os empresários, banqueiros e burgueses. E o que isso causou? Causou o fim do governo diretório.
E qual era o objetivo de Napoleão Bonaparte? O objetivo era preservar a República Francesa. E depois que Napoleão Bonaparte ficou no poder, o que foi que ocorreu? Ele instaurou o consulado. O que é o consulado? É um grupo de pessoas que vai organizar, que vai governar um determinado país, mas que esse grupo de pessoas está submissa a uma outra pessoa. Então, esse grupo de políticos está submisso a Napoleão Bonaparte. Então, ele vai ser um personagem importante e que aí eu vou explicar mais na próxima aula quem é de fato Napoleão. Pessoal, ele só tinha apenas 1,20 m, mas ele tem uma representatividade muito imensa na Europa, ok? E aqui a gente encerra a nossa aula de hoje, tá bem facinho. Ó. A mensagem: não são os sonhos que me movem, mas a determinação para os alcançar. Fiquem em paz, fiquem bem. Mando um abraço especial para a Escola Municipal da Silveira Carvalho, a escola a qual eu faço parte. É um prazer enorme participar dessa equipe. Mas também mando um abraço para as equipes do Oséias, a equipe do José Pablo, da Tennyson, da Cecília, da Francisco Moreira, e as demais escolas também se sintam abraçadas. Vocês fiquem em paz, fiquem bem. Por favor, comentem aqui abaixo o que vocês acharam do vídeo, tá? Comentem, compartilhem e, ao mesmo tempo, façam a atividade que está aqui abaixo. Faça a atividade. É apenas 2 questõezinhas, pessoal. 2 questões. Espero que vocês fiquem bem e até breve, viu? Valeu, até a próxima semana.